Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dr. Isaac Efraim, sou médico, sou psiquiatra, sou reorganizador da mente humana, responsável pelas páginas Ansiedade Brasil no Instagram, Ansiedade no Facebook, Isaac Efraim no YouTube e bora falar de comportamento. Hoje vou falar de um mecanismo que é tipicamente dos borderlines, mas que todos nós temos numa certa medida. O borderline, de uma forma geral, tem uma sensação, tem um sentimento de carência infinito. O que quer dizer isso daí? Que a necessidade que ele tem de mobilizar a atenção por sobre ele é imensa, é enorme. E mobilizar a atenção, de preferência, de uma forma positiva. Assim funciona o borderline. Ele vai buscar esse tipo de atenção. Ele quer, na verdade, ter o sentimento de prazer do recebimento, do acolhimento. É nisso que ele é viciado. Mas é muito curioso porque, de uma forma geral, a capacidade de socialização do borderline de muitos de nós é muito pequena. Eles são muito desajeitados, eles são muito impulsivos, eles querem de uma forma imediata e, como são profundamente carentes, querem mais. Então, por exemplo, se você dá atenção para mim, que sou um borderline, eu vou querer mais atenção. Eu vou querer que você fique preso a mim. Eu vou querer que você se mobilize por mim o tempo todo. Evidentemente, isso não vai acontecer. As pessoas são livres, são soltas, elas não ficam 100% mobilizadas pelo outro. A mente do borderline, ele não aceita isso daí. Ela não aceita essa, entre aspas, rejeição. Ela joga a culpa por sobre você, que não obteve o resultado desejado, e passa a ter uma conduta de punição. É muito louco, porque aí a necessidade de ter o outro, de obter a mobilização do outro, se multiplica dentro de mim, fica muito forte, se transforma numa obsessão. E aí o meu comportamento de verdade, de fato, fica muito mais inadequado. E aí a rejeição que as pessoas me dão fica muito maior. Eu deixo de ser exagerado para ser um cara esquisito, para um cara diferente, para um cara que pega no pé, para um cara que fica solicitando uma coisa que não tem propósito nem sentido. A rejeição aumenta, a obsessão aumenta, a obsessão aumenta, a rejeição aumenta e esse mecanismo acaba virando uma autodestruição. É evidente que depois, findo esse processo, o borderline, ou qualquer um de nós que experimenta uma coisa parecida, fica com um desejo muito grande de sofrimento, de autopunição. Por isso que os borderlines se cortam, se machucam. Eles querem que você tome uma atitude para se prejudicar, para se ferrar. A própria obsessão faz isso. E quando ela se cansa, a gente começa a ter atitudes autodestrutivas, que em alguns casos graves pode sim até eventualmente culminar com uma tentativa ou uma efetivação de um suicídio. Todos nós temos essa carência, todos nós temos essa necessidade de mobilização do outro. Alguns de nós conseguem compreender que essa mobilização toda não é possível e aprendemos a entrar em contato, aceitar e compreender a carência que ela vai acabar passando. O borderline tem essa carência como uma coisa insuportável. Alguns de nós acham que essa carência é insuportável e aí entram num processo de desequilíbrio que é o processo autodestrutivo da mente. Eu quero a atenção de vocês muito, muito. Deem atenção para mim, olhem para mim, gostem de mim. Óbvio que se eu falar isso eu vou ficar muito chato e vou gerar rejeição, né? Grande abraço.